O telemóvel vibrou suavemente dentro do bolso do seu uniforme. No momento em que Declan Monroe se abaixava para limpar cada mancha de água no piso de mármore brilhante do átrio principal do Golden Crest Bay Hotel. Normalmente, ele nunca ousaria atender durante o horário de trabalho, especialmente numa área movimentada como esta. Regra N1, repetida tantas vezes pelo gerente Mark Ellison, que todos a sabiam de cor. Os funcionários da limpeza não devem, em hipótese alguma, usar telefones pessoais em áreas públicas. Mas quando o ecrã se iluminou, o coração de Declan parou de repente. Era uma chamada da Universidade Radboud, na Holanda. Após 7 tentativas de enviar a sua candidatura para uma bolsa de mestrado em linguística e de ser rejeitada todas as vezes, esta chamada poderia ser o ponto de viragem, uma oportunidade de se libertar dos exaustivos turnos noturnos, uma oportunidade de ir buscar Hazel, a sua filha de 7 anos, à escola lá tempo, em vez de depender dos vizinhos todas as manhãs. Só um minuto, sussurrou Declan para si mesmo, passando rapidamente para trás de uma grande coluna de mármore, na esperança de que ninguém no átrio reparasse em Declan Monroe a falar. Atendeu, mantendo a voz baixa. A voz do outro lado falava holandês com uma precisão impecável, inconfundível. Era o professor Lawrence Keefe, da Universidade Radboud. Declan imediatamente mudou para o holandês, com um tom de voz profundo e firme, sua pronúncia suave como a de um falante nativo, enquanto discutiam os detalhes de sua candidatura. O motivatie-brief is helaas niet op tijd aangekomen, explicou Declan, preocupado que sua carta de motivação pudesse não ter chegado a tempo. Ik heb het 2 weken geleden verstuurd e, naquele exato momento, todos os sons ao redor pareciam ter sido sugados do ar. Declan congelou, levantando lentamente a cabeça. Madeleine Prescott, a bilionária proprietária de toda a cadeia de hotéis, estava a poucos passos de distância, com os olhos fixos nele, visivelmente surpreendida. Ao lado dela, Mark Ellison permanecia rígido, com um olhar frio e penetrante, cheio de fúria. Declan engoliu em seco. "Ik moet gaan, ik bel, je later terug", disse ele rapidamente em holandês, antes de desligar imediatamente. "Monroe, ao meu escritório agora." A voz de Mark Ellison cortou o ar como uma lâmina, fria e sem emoção, fazendo Declan sentir como se o sangue em suas veias tivesse parado de circular. Se você está a acompanhar a história e quer ver como Declan vai lidar com a tempestade que está prestes a se abater, não se esqueça de se inscrever para não perder o que vai acontecer a seguir. Na sua opinião, por que Madeleine Prescott ficou surpresa com o talento de Declan ou por um segredo muito maior? A caminhada até o pequeno escritório no porão parecia interminável. Cada passo pesava. Declan podia sentir os olhos dos colegas de trabalho nas suas costas, alguns cheios de simpatia, outros brilhando com satisfação mal disfarçada. Aos 34 anos, ele era a única pessoa no departamento de zeladoria com diploma universitário. E Mark Ellison, seu gerente, nunca perdia uma oportunidade de lembrar isso a todos, não para elogiá-lo, mas para zombar dele. A porta do escritório se fechou com um baque seco e definitivo. 6 anos de memórias voltaram de uma só vez. 6 anos atrás, Declan Monroe, de 28 anos, tinha acabado de se formar com honras em linguística pela UC Berkeley. Ele era fluente em 6 idiomas: inglês, holandês, francês, italiano, mandarim e japonês. 2 de seus trabalhos de pesquisa foram publicados em uma revista internacional. Seu futuro se estendia diante dele, amplo e brilhante. Então, o desastre aconteceu. Emma, sua esposa, morreu em um acidente de trânsito, deixando-o sozinho com Hazel, de 1 ano, e uma montanha de dívidas médicas. Declan se candidatou a uma vaga no Departamento de Relações Internacionais do Golden Crest Bay Hotel. Com um diploma excelente, experiência de estágio nas Nações Unidas e conhecimentos de línguas raras, pensou que seria chamado para uma entrevista imediatamente. Mas não. Enviou um total de 52 candidaturas a empregos, desde relações internacionais e tradução até recepção. Mas não recebeu uma única resposta, nem um único telefonema. "Senhor Monroe, procuramos candidatos com mais experiência prática." Mark Ellison, então diretor assistente de RH, disse com uma voz tão burocrática que parecia fria:
Diplomas por si só não são suficientes. Talvez você devesse considerar cargos mais adequados à sua situação. O que significava mais adequado? Pai solteiro, sem networking, sem conexões. Alguém que faz malabarismos com o horário apenas para continuar trabalhando enquanto cria um filho, esmagado por contas médicas e aluguel. Declan aceitou um cargo temporário de zelador, apenas por alguns meses. Ele se tranquilizou, apenas para colocar o pé na porta, então eles vamos ver o que posso fazer. Mas alguns meses se transformaram em um ano, depois dois, depois três. Ele se candidatou a transferências de departamento 15 vezes, e todas as vezes foi rejeitado. Coincidentemente, a assinatura em todas as rejeições pertencia a Mark Ellison, agora promovido a diretor de operações. Os motivos eram vagos: experiência insuficiente em hotelaria, incompatibilidade com a cultura da empresa, momento inadequado. Enquanto isso, Declan via pessoas com diplomas inferiores e menos experiência sendo contratadas para os mesmos cargos aos quais ele se candidatara. O que todas elas tinham em comum? Elas eram pais solteiros, não tinham responsabilidades familiares, podiam fazer horas extras, viajar, participar de happy hours. Declan não podia. Ele tinha que buscar Hazel às 18, preparar o jantar, ler histórias para ela dormir. Os sábados eram para aulas de balé. Os domingos eram os únicos dias que restavam para lavar roupa e preparar as refeições da semana. Outros colegas riam, conversavam, usavam seus telefones livremente durante os turnos. Ninguém dizia nada, mas quando Declan recebeu uma ligação urgente da escola de Hazel, porque ela estava com febre, Mark gritou com ele bem no meio do saguão lotado. Monroe, você entende o que significa profissionalismo? Se você não consegue se concentrar no trabalho, talvez devesse procurar outro lugar para trabalhar. Agora, no escritório apertado do porão, a luz fria do néon brilhava intensamente no rosto hostil de Mark Ellison. Ele estava sentado atrás de uma mesa velha, com os braços cruzados sobre o peito, os olhos frios e impacientes. Você conhece as regras, Monroe. Não usar o telemóvel durante o horário de trabalho, especialmente em áreas públicas. Declan respirou fundo, tentando manter a voz firme. Desculpe, senhor, mas era a universidade na Holanda a ligar sobre a minha bolsa de mestrado. Eu estava à espera dessa chamada, Não me interessa de quem era a chamada, interrompeu Mark com uma voz afiada como uma lâmina. O que me interessa é que a senhora Madeleine Prescott, proprietária deste hotel, viu um porteiro a ignorar as suas funções para conversar ao telefone no meio do átrio principal. A injustiça fez com que o peito de Declan peito como ácido. Os funcionários da recepção faziam chamadas pessoais o dia todo e ninguém dizia nada. Mas ele, por uma chamada que poderia mudar todo o seu futuro e o da sua filha, foi punido severamente. Vou designá-lo para limpar as casas de banho do centro de convenções durante os próximos 3 meses, declarou Mark, cuspindo cada palavra como um comando. Lá você pode praticar quantos idiomas quiser sem envergonhar este hotel. Declan sentiu o estômago apertar. O centro de convenções significava turnos duplos após cada evento corporativo, noites intermináveis sem pagamento extra. Era a punição habitual de Mark para quem ousasse sair da linha. E mais uma coisa, Mark estreitou os olhos, o canto da boca contorcendo-se num sorriso amargo. Vou deixar passar desta vez, mas se tiveres alguma ideia ridícula de progredir nesta empresa, esquece. És um zelador, Monroe. Essa é a posição mais adequada para ti. Ele fez uma pausa, baixando a voz, mas tornando-a ainda mais fria. Não te tornes muito ambicioso. Aquela noite foi uma das mais longas da vida de Declan, na pequena casa de um quarto no Mission District, onde morava com Hazel. Declan sentou-se à mesa de cozinha desgastada, com os olhos fixos no diploma universitário emoldurado pendurado na parede com a tinta descascada. Bacharel em Linguística com honras pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ao lado dele estavam certificados de idiomas internacionais, artigos de pesquisa publicados e uma foto dele ao lado de Emma no dia da formatura. Emma, se ela ainda estivesse viva, tudo teria sido diferente. Os dois poderiam ter se apoiado mutuamente, um cuidando de Hazel enquanto o outro seguia a sua carreira. Eles teriam sido uma equipa, mas agora era só ele lutando sozinho contra tudo. Declan abriu o seu velho laptop e entrou na sua caixa de entrada. 52 candidaturas internas a empregos,
Nenhuma resposta significativa, apenas mensagens vazias. Selecionamos um candidato mais adequado para a vaga. Ou, pior ainda, silêncio total. Ele abriu o saldo da sua conta bancária. 847. Aluguer do mês que vem. Usmeli, $200. Aulas de balé da Hazel, $150. Serviços públicos, $180. Os números simplesmente não batiam certo. Hazel dormia no pequeno quarto, abraçada ao ursinho de pelúcia que Emma lhe dera antes de falecer. Declan olhou para ela através da porta ligeiramente aberta e sentiu o coração apertar. Ela merecia melhor. Merecia um pai que não tivesse que trabalhar 3 turnos por dia. Ela merecia férias de verão. Ela merecia sapatos novos em vez de sapatos gastos e remendados várias vezes. Declan lembrou-se das palavras de Emma no hospital, pouco antes de ela fechar os olhos pela última vez. Declan, você é tão talentoso. Nunca deixe que eles o façam sentir-se pequeno. Prometa-me que desistir dos seus sonhos por minha causa ou por causa da Hazel. Queremos que brilhe. Mas será que ele já estava a desistir? Será que tinha permitido que Mark Ellison e pessoas como ele o fizessem acreditar que só era digno de limpar casas de banho? Declan levantou-se e caminhou até ao armário. Tirou o seu uniforme de limpeza, a camisa azul clara com o seu nome bordado no bolso. Declan Housekeeping. Colocou-o ao lado do seu diploma universitário. O contraste era dolorosamente sufocante. Um homem com um diploma com honras, fluente em 6 idiomas, publicado em revistas internacionais, esfregando banheiros, não por falta de habilidade, não por falta de esforço, mas porque o sistema foi projetado para manter as pessoas em seus lugares. Declan pensou em desistir. Pensou que talvez Mark estivesse certo, talvez ele realmente fosse apenas um zelador, talvez seu sonho de usar sua educação não passasse de uma ilusão. Mas então ele olhou para Hazel dormindo e percebeu que, se desistisse, o que estaria ensinando a ela? Que quando a vida é difícil, você deve se render? Que quando um sistema é injusto, você deve se curvar a cabeça e aceitá-lo? Emma nunca iria querer isso. Declan enxugou as lágrimas e respirou fundo. Aguenta só mais um pouco, sussurrou para si mesmo. Uma chance, só uma chance. Na manhã seguinte, Declan chegou ao hotel mais cedo do que o habitual, com o coração cheio de determinação. Não importava o quanto fosse tratado injustamente, ele ainda tinha que manter o profissionalismo absoluto. Não daria a Mark Ellison outra desculpa para criticá-lo. Exatamente às 8h, o telefone da recepção tocou. Jennifer, a recepcionista-chefe, atendeu e olhou para Declan com uma expressão intrigada. Declan Monroe, o RH quer vê-lo imediatamente. O espaço ao redor deles ficou em silêncio. Seus colegas de trabalho se viraram para olhar, alguns curiosos, outros preocupados, e alguns incapazes de esconder sua alegria em ver algo se desenrolar. O Departamento de Recursos Humanos ficava no 302º andar, ao lado dos escritórios executivos, um território onde a maioria dos funcionários de limpeza nunca pisava. No elevador, Declan ficou entre um grupo de executivos discutindo negócios de milhões de dólares. Ninguém olhou para ele, nem um olhar, nem um aceno, como se ele fosse invisível. Ele já estava acostumado com isso. 6 anos trabalhando como zelador foram suficientes para transformar qualquer um em uma sombra, e as pessoas passavam sem reconhecê-lo. Monroe Hannah Cole, a diretora de RH, chamou no momento em que ele entrou no escritório espaçoso e iluminado, com janelas de vidro com vista para toda a cidade. Por favor, sente-se. Declan sentou-se na cadeira firme, com as costas retas e as mãos apoiadas nas coxas. Ele se preparou para o pior, a demissão. Certamente era isso. Hannah estudou-o por um momento com voz calma. A Sra. Prescott quer falar consigo agora. Os olhos de Declan arregalaram-se ligeiramente. A proprietária do hotel queria vê-lo. O ar na sala ficou repentinamente pesado, sufocante. O escritório de Madeleine Prescott era tão espaçoso que Declan sentiu como se tivesse entrado num mundo completamente diferente. As janelas de vidro do chão ao teto abriam para uma vista panorâmica da Baía de São Francisco. A luz do sol brilhava na água azul prateada ao longe. A ponte Golden Gate parecia tênue e etérea na névoa da manhã. Madeleine Prescott, 48 anos, um símbolo de elegância fria e intelecto afiado, sentava-se atrás de uma mesa de madeira preta brilhante. Ela era a mulher que havia salvado inúmeros hotéis em falência,
transformando-os em ativos de luxo no mundo dos negócios. Chamavam-na de Rainha do Gelo. Agora, aquela mulher poderosa olhava diretamente para Declan. Holandês, francês, italiano, mandarim, japonês e inglês. Correto? Ela perguntou secamente, abrindo um arquivo grosso à sua frente. Declan enrijeceu ligeiramente. Sim, está correto, o seu arquivo. Madeline folheou algumas páginas. Pedi ao RH para enviá-lo imediatamente depois de ouvi-lo falar ontem. Ela fez uma pausa com um olhar frio e cortante. Licenciatura em Linguística pela Universidade de Berkeley, fluente em 6 idiomas, incluindo 2 asiáticos. E você tem limpado banheiros no meu hotel há 6 anos. Ela colocou o arquivo sobre a mesa. Explique isso para mim, Sr. Monroe. Declan sentiu a garganta seca. Eu apresentei 52 pedidos de transferência interna e todos foram rejeitados por quem? Mark Ellison, senhora, e Thomas Whitmore, o diretor de operações. Madeline anotou os 2 nomes no seu caderno, com a expressão imutável. Interessante, disse ela lentamente. O Sr. Whitmore tem se queixado constantemente da falta de pessoal multilingüe disponível para atender hóspedes internacionais, especialmente para conferências asiáticas. Ela ergueu a cabeça com os olhos perspicazes, como se lesse os pensamentos dele. O que Declan sabia era que, 3 meses antes, ela havia contratado uma empresa de consultoria para investigar secretamente a taxa de rotatividade invulgarmente alta entre funcionários qualificados na Costa Leste, e o que eles descobriram era algo que Madeline não podia mais ignorar. Senhor Monroe, ela continuou em tom firme, amanhã o hotel sediará uma conferência comercial com executivos holandeses e chineses. Preciso de alguém que realmente fale ambas as línguas fluentemente e entenda as culturas. Ela fez uma pausa e você quer que eu limpe a sala de reuniões deles, certo? Disse Declan, incapaz de esconder o sarcasmo e magoado pela primeira vez desde que entrou no escritório. Madeline sorriu. Quero que seja o nosso coordenador de relações internacionais para o evento, temporariamente, com um salário de $5.000 por semana, a partir de hoje. Declan quase deixou cair a sua mala. $5.000 por semana, mais do que ganhava em 3 meses combinados. Por que eu? Deve haver muitos candidatos muito melhores. Madeline Prescott olhou nos olhos dele. Porque ouvi você falar holandês como um nativo, porque você tem exatamente o que eu preciso e porque acredito que algo muito errado está a acontecer dentro desta empresa. 1 hora depois, Declan saiu do elevador com um crachá de funcionário novinho em folha brilhando no peito e acesso total ao sistema do hotel. A sensação era surreal, como se ele tivesse acabado de entrar num mundo que só observara de longe nos últimos 6 anos. A caminho do RH para terminar a papelada, ele acidentalmente cruzou com Mark Ellison. Aquele momento foi impagável. Mark congelou, seu rosto perdendo a cor, como se estivesse testemunhando o impossível. Monroe, o que você está fazendo neste andar e por que ele não está de uniforme? A voz de Mark estava tensa, ainda fria e afiada como sempre, mas hoje tremia levemente. Trabalhando, Sr. Ellison, Declan respondeu calmamente, coordenador de relações internacionais a pedido direto da Sra. Prescott. Uma rachadura visível apareceu na expressão de Mark. Não, de jeito nenhum, você não tem as qualificações para Berkeley, Declan interrompeu, mantendo seu tom profissional. Fluente em 6 idiomas, incluindo mandarim e holandês, meus registros estão no RH há 6 anos, juntamente com 52 pedidos de transferência, todos rejeitados por si. Mark abriu a boca à procura de uma desculpa, mas nenhuma palavra saiu. Declan afastou-se, deixando-o parado, paralisado, no corredor polido do escritório de RH. Declan encontrou uma aliada inesperada, Hannah Cole, uma analista de recrutamento recém-contratada, cujos olhos brilharam quando o viu entrar. Declan, finalmente estou tão feliz que eles lhe ligaram. Sussurrou Hannah, organizando documentos e balançando a cabeça em descrença. Eu vi o seu arquivo na minha primeira semana e realmente não consegui entender por que alguém com as suas qualificações estava a trabalhar na limpeza. Tentei falar com o Sr. Whitmore, mas ele me ignorou imediatamente. Ela terminou a frase, mas o significado era inconfundível. Naquela tarde, enquanto Declan preparava os materiais para a conferência na sala VIP, ele descobriu algo que fez seu coração afundar. As traduções em mandarim no pacote estavam muito erradas. Não apenas palavras incorretas, tom incorreto, nuances culturais incorretas,
tão erradas que poderiam causar mal-entendidos diplomáticos e potencialmente arruinar toda a conferência. Sem hesitar, ele pegou uma caneta e corrigiu cada erro, ajustando as formas de tratamento, a estrutura das frases e as nuances. Em seguida, ele redesenhou todo o pacote de boas-vindas. Como você sabe que eles estão errados? A voz de Madeline veio da porta. Ela estava ali parada há quem sabe quanto tempo, de braços cruzados, observando-o trabalhar. Declan virou-se. A terminologia está desatualizada e pode ser considerada ofensiva no chinês corporativo. Quem traduziu isso conhece apenas o básico, não entende as sutilezas culturais. Madeline acenou com a cabeça, seus olhos perspicazes, como se estivessem montando as peças de um quebra-cabeça muito maior. O Sr. Whitmore me garantiu que contratou o melhor tradutor, ela enfatizou cada palavra. Custou uma fortuna. Ele contratou alguém sem verificar sua competência, disse Declan claramente, apontando para um erro grave logo na primeira página da proposta de parceria. O silêncio tomou conta da sala, não do tipo confortável, mas do tipo que antecede uma tempestade. No dia seguinte, a conferência começou oficialmente. Declan circulava entre os executivos internacionais como se tivesse nascido para esse trabalho. Ele alternava perfeitamente entre holandês e mandarim, ouvindo, interpretando, conectando, sem hesitação, sem constrangimento. Ele criou pontes diplomáticas que normalmente levariam semanas de negociação. Observando-o, ninguém imaginaria que ele passava todas as noites limpando o piso térreo. Durante o intervalo, Thomas Whitmore, o homem poderoso que nunca havia falado voluntariamente com Declan em 6 anos, aproximou-se dele. Seu sorriso era do tipo aperfeiçoado diante do espelho, polido, mas vazio. Sr. Monroe, Whitmore começou, sua voz transbordando gentileza social. Muito impressionante. Parece que Mark subestimou o seu potencial. Declan retribuiu com um sorriso educado. Obrigado. É interessante como a parte do meu arquivo que afirma que sou fluente em mandarim foi ignorada, especialmente considerando que o hotel pagou $50.000 por serviços de tradução abaixo do padrão para esta conferência. O sorriso de Whitmore, congelou instantaneamente. Tenho a certeza de que deve ter havido algum mal-entendido, gaguejou ele. Nunca recebi. Tenho recibos de leitura de todos os e-mails enviados nos últimos 6 anos, interrompeu Declan gentilmente, incluindo aqueles que alertavam sobre erros graves de tradução para os eventos asiáticos. O ar entre eles ficou pesado, sufocante. O que Declan não disse, mas ambos sabiam, era que Hannah lhe tinha dado acesso a todos os ficheiros do contrato de tradução que a empresa contratou, pertencentes à sobrinha de Whitmore, sem experiência, sem certificações, mas cobrando taxas equivalentes às de especialistas de alto nível. Pior ainda, todas as traduções anteriores tinham os mesmos erros, erros capazes de custar milhões de dólares às empresas e prejudicar a credibilidade internacional. Olhando para Whitmore agora, Declan não se sentia mais pequeno, não era mais invisível. No terceiro dia da conferência, algo inesperado aconteceu enquanto Declan ajudava um grupo de executivos holandeses. Um deles de repente apertou os olhos, inclinou a cabeça e exclamou: Espere, você é o autor daquele excelente estudo sobre variação linguística nos negócios internacionais publicado na revista de Linguística Aplicada? Declan congelou por um momento, mal acreditando no que ouvido. Sim, sou eu, exclamou o homem, cheio de entusiasmo. Já citei a sua pesquisa em 2 grandes conferências. Imediatamente chamou mais colegas para conhecerem Declan, apertando-lhe a mão com entusiasmo, como se ele fosse um convidado de honra. A cena chamou a atenção de longe. Madeline encostou-se levemente à grade do andar de cima, observando com um olhar perspicaz e frio, como se estivesse avaliando um tabuleiro de xadrez inteiro. O que mais chamou a sua atenção foi o rosto de Whitmore. Perder lentamente a sua confiança artificial, uma linha visível de preocupação franziu a sua testa, o seu sorriso educado distorceu-se nos cantos. Ele não sabia ou não queria saber que, enquanto passava anos a sorrir socialmente e a fingir estar no controlo, Declan tinha estado silenciosamente a tecer uma rede feita de dados, de contratos, de confirmações por e-mail, de erros repetidos de tradução, de verdade. Uma rede que não expunha apenas os erros de um homem,
mas todo um sistema de discriminação e corrupção oculta, que suprimia talentos como ele há anos, enquanto contratos lucrativos eram entregues a pessoas não qualificadas para o trabalho. O que ninguém no Golden Crest Bay Hotel percebeu, pelo menos não ainda, era que o pai solteiro que trabalhava no turno da noite, o homem que atendeu o telefone em holandês impecável naquele dia, não estava na conferência por coincidência. Por trás dessa transferência de departamento aparentemente simples, um plano já estava em andamento, um plano calculado, um plano que não apenas mudaria a vida de Declan, mas também abriria as portas para que a verdade viesse à tona. A questão não era mais se ele poderia provar o que havia acontecido, mas sim quando a verdade viesse à tona, quão devastador seria. Na quarta manhã da conferência, o Golden Crest Bay Hotel fervilhava como uma colmeia, graças à iniciativa de Declan. Os contratos preliminares tinham excedido todas as expectativas. O ambiente estava tão animado que todos sentiam que a empresa estava à beira de um grande avanço. Ao passar pelo átrio principal, Declan deparou-se com uma cena que o fez parar. Thomas Whitmore acompanhava uma jovem mulher tão tensa que segurava a pasta com força em direção ao elevador executivo. Menina Whitmore, a sua tradução para mandarim é boa o suficiente, disse Whitmore com voz tensa. Não precisa de se preocupar. Declan reconheceu-a imediatamente. Era a sua sobrinha. Ela segurava uma pasta claramente rotulada como tradução final do contrato-chave. Bastou uma rápida olhadela ao passar por ela para confirmar o seu receio. Os erros graves anteriormente debatidos e relatados ainda estavam presentes. Isso não podia ser ignorado. A Sra. Prescott precisava de saber imediatamente. Declan correu para o escritório do CEO e bateu à porta, mas não esperou pela permissão antes de entrar. Madeleine estava a rever uma pilha de documentos. Ela olhou para cima, sua expressão ficando mais séria ao ver a urgência dele. Declan, o que foi, o senhor? Whitmore está a substituir a minha tradução correta pela versão com erros, a que a sobrinha dele fez. Ele colocou o telemóvel sobre a mesa, mostrando a Madeleine uma série de capturas de ecrã. E tenho provas de que isso vem acontecendo há anos. Madeleine levantou-se rapidamente, sua cadeira deslizando ligeiramente para trás. Tem certeza absoluta de que gravei tudo e encontrei o histórico de pagamentos da empresa de tradução dela. Eles recebiam o triplo do valor de mercado, enquanto candidatos qualificados como eu eram sistematicamente rejeitados por falarem. Hannah Cole entrou correndo no escritório, um pouco sem fôlego. Sra. Prescott, desculpe interromper, mas encontrei algo que a senhora precisa ver imediatamente. Ela entregou uma pasta grossa com 5 anos de arquivos de recrutamento. Há um padrão consistente de rejeição de candidatos qualificados, especialmente pais solteiros, qualquer pessoa com compromissos familiares e qualquer pessoa considerada não flexível com horários de trabalho. Madeleine virou as páginas e seu rosto ficou gelado. A investigação externa revelou algo irregular, mas isso é um sistema. Naquele momento, a porta se abriu. Whitmore entrou sem bater, sem permissão. Madeleine, a delegação holandesa está pronta para assinar, mas eles estão a perguntar sobre inconsistências na tradução. Monroe deve ter cometido um erro. O ar congelou instantaneamente. Madeleine caminhou lentamente até a porta e a fechou atrás de si com um clique frio e decisivo. Thomas, ela disse com uma voz calma ao ponto de ser perigosa, estou a olhar para um pagamento de $50.000 por uma tradução abaixo do padrão, enquanto temos uma funcionária qualificada a limpar casas de banho. Explique. Whitmore empalideceu. Eu não sei a que se refere. Contratamos a melhor, a sua sobrinha, Thomas. Madeleine interrompeu-o. Ashley Whitmore, sem experiência em mandarim formal, certificação falsa. Declan acrescentou, colocando um e-mail impresso na secretária. Acabei de confirmar com a Universidade Peking que nunca emitiram um certificado para Ashley Whitmore. Whitmore virou-se rapidamente, lançando a Declan um olhar cheio de veneno. Ninguém, sussurrou ele, apenas um zelador que pensa que pode sentar-se à mesa dos adultos. A expressão de Declan não mudou. Doutorado em linguística aplicada pela Berkeley, corrigiu ele calmamente, com 6 publicações internacionais, todas arquivadas no RH e repetidamente ignoradas por si. Thomas Madeleine interveio com uma voz afiada como aço. Convoquei uma reunião de emergência do conselho em 30 minutos. Até lá, quero a sua carta de demissão sobre a mesa. Whitmore soltou uma risada vazia.
Não pode estar a falar a sério sobre isso, sobre ele. Escolha suas próximas palavras com muito cuidado, disse Madeline, cada sílaba gelada e letal. Um aviso, um veredicto, um fim. 2 horas depois, a sala de conferências executiva estava lotada. Todos os gerentes, supervisores e diretores haviam sido convocados com urgência. O ar estava pesado, tenso como uma corda esticada. Na primeira fila, os executivos holandeses e chineses sentavam-se eretos, observando tudo com curiosidade e desconfiança. Mark Ellison, agora despojado de sua autoridade habitual, sentava-se desajeitado ao lado de outros chefes de departamento, parecendo alguém arrastado para fora de um pesadelo. Madeline subiu para o palco. Declan ficou ao lado dela, calado, mas confiante. Hoje, Madeline começou, com a voz clara e forte como um sino, descobrimos um sistema de discriminação e nepotismo que custou milhões de dólares a esta empresa. Um murmúrio suave percorreu a sala. Durante anos, continuou ela, gerentes como Thomas Whitmore e Mark Ellison aplicaram políticas não oficiais que prejudicaram os funcionários e destruíram os nossos lucros. Atrás dela, o grande ecrã iluminou-se e apareceu uma apresentação enorme com gráficos comparando as qualificações dos funcionários, pessoas talentosas mantidas em cargos baixos, juntamente com estatísticas de rejeição sistemática e contratos inflacionados diretamente ligados aos familiares da administração. Madeline virou-se para Declan. O Sr. Monroe, que alguns de vocês conhecem apenas como zelador, salvou esta empresa de um desastre financeiro e diplomático esta semana. A sala agitou-se. Ele corrigiu traduções que poderiam ter nos custado milhões em mal-entendidos contratuais. Os executivos asiáticos acenaram com a cabeça em aprovação. Alguns até aplaudiram suavemente em sinal de respeito. Madeline continuou com um tom gelado. Como resultado desta investigação, o Sr. Thomas Whitmore é demitido imediatamente por má conduta grave. Um suspiro ecoou na fila de trás. Mark Ellison está suspenso enquanto concluímos a investigação sobre o seu envolvimento. Madeline varreu a sala com o olhar e, com efeito imediato, estamos a auditar todo o processo de recrutamento e promoção dos últimos 5 anos. O silêncio caiu, atordoado e pesado. Mark baixou a cabeça, pálido, como se todo o sangue tivesse saído do seu corpo. Então Madeline sorriu um pequeno sorriso deliberado e finalmente disse: Tenho o prazer de anunciar que o Dr. Declan Monroe assumirá o cargo de diretor global de comunicações internas, supervisionando todas as operações multilingües da empresa. No momento em que ela terminou, a sala explodiu em aplausos. Alguns aplaudiram hesitantemente, outros por cortesia, mas muitos aplaudiram com emoção, especialmente a equipa de limpeza sentada no fundo, que se levantou com os olhos brilhando de lágrimas, aplaudindo o homem que havia subido da mesma posição em que eles estavam. Quando Declan e Madeline saíram do palco, ele avistou Whitmore sendo escoltado para fora do prédio pela segurança, com o rosto contorcido em uma expressão entre raiva e desespero, um homem que não acreditava que o seu jogo tinha acabado. Ao passar por Declan, ele sussurrou com os dentes cerrados: Não vais durar um mês. Declan apenas sorriu, sem amargura, sem desafio, apenas um sorriso que sabia a verdade dentro do bolso do seu novo blazer. O pequeno gravador permanecia lá, guardando cada palavra discriminatória, ameaçadora e desesperada que Whitmore havia deixado escapar nos últimos dias. Declan sabia que, se necessário, a verdade ainda estava lá, e desta vez ele não era mais invisível. Naquela noite, o pequeno apartamento no Mission District parecia mais silencioso do que o normal. Declan sentou-se ao lado da cama de Hazel. A menina de 7 anos abraçava o seu ursinho de peluche com força, os seus grandes olhos redondos olhando para ele, olhos exatamente como os de Emma, claros e capazes de derreter o seu coração. Papá, não precisas de trabalhar esta noite? Perguntou Hazel, com a sua voz minúscula como a de um gatinho. Não, querida. Declan sorriu gentilmente, acariciando o cabelo dela. Não vou mais trabalhar nos turnos da noite, a sério. Os olhos de Hazel brilharam como fogos de artifício. Então, você pode me levar à escola todos os dias agora? Declan assentiu, com a emoção apertando sua garganta. Sim, e neste fim de semana nós vamos ver um espetáculo de balé de verdade, não apenas vídeos no YouTube. Hazel pulou e o abraçou, seus bracinhos apertando seu pescoço. Papai, você é o melhor do mundo.
Quando Hazel finalmente adormeceu, sua respiração estável, seu rosto tranquilo sob o brilho suave da luz noturna, Declan levantou-se e caminhou até a janela. A cidade de São Francisco se estendia abaixo dele, brilhando com luzes. Ele pegou seu celular, a tela iluminou-se com a foto de Emma. O seu sorriso gentil, os seus olhos cheios de fé. Emma, sussurrou ele com a voz ligeiramente trêmula. Não o fiz por mim, mas pela Hazel, por todos os que ainda estão presos como eu estava. Ele lembrou-se das últimas palavras de Emma, aquelas que o acompanharam durante todos aqueles anos difíceis. Nunca deixes que eles te façam sentir pequeno. Agora ele compreendia completamente. Força não é nunca ser empurrado para o fundo. Força é levantar-se repetidamente, esfregando as manchas de um sistema injusto e abrindo a porta para que aqueles atrás de si possam subir. 6 meses se passaram desde aquele dia fatídico. O dia em que Declan atendeu uma chamada em holandês no átrio do Golden Crest Bay Hotel, quando todos à sua volta ainda acreditavam que ele não passava de um zelador. O que antes era uma história sobre justiça para um homem, agora se tornara uma onda silenciosa que se espalhava por toda a indústria hoteleira americana. Agora, o escritório de Declan ficava no 302º andar, onde a luz do sol da manhã banhava uma vista deslumbrante de São Francisco. Na porta, uma elegante placa de carvalho dizia: Dr. Declan Monroe, vice-presidente de Desenvolvimento de Talentos e Relações Internacionais. O seu salário agora era de 5 dígitos por mês, não 5 dígitos por ano. Mas o verdadeiro poder não estava no número, mas no facto de que ele podia mudar a vida daqueles que eram ignorados, assim como ele havia sido outrora. Hannah, agora assistente executiva e sua amiga mais próxima, entrou com um sorriso orgulhoso. A comissão de reestruturação está pronta, Dr. Monroe. Declan acenou com a cabeça, respirou fundo e entrou na grande sala de conferências, onde Madeline e toda a diretoria o aguardavam. Hoje era o dia em que ele apresentaria o relatório final da iniciativa Talentos Ocultos, o programa que Declan havia construído do zero para encontrar e valorizar funcionários talentosos sistematicamente ignorados pelo sistema. Os resultados do programa piloto superaram todas as expectativas. Declan começou a falar com voz firme, mas confiante. Atrás dele, gráficos apareciam claramente na tela. Em 6 meses, identificamos 183 funcionários com habilidades excepcionais em idiomas, finanças, gestão e tecnologia, indivíduos presos em cargos muito abaixo de sua real capacidade. Ele fez uma pausa e 89% deles são pais solteiros, cuidadores ou funcionários com compromissos pessoais, razões incorretamente interpretadas como falta de flexibilidade, custando-lhes oportunidades durante anos. Madeline olhou para cima, com os olhos brilhando de orgulho. Era exatamente isso que Declan havia solicitado ao aceitar seu novo cargo. Não apenas consertar sua vida, mas consertar todo o sistema. A parte mais impressionante, continuou Declan, é o impacto financeiro. Os custos de tradução terceirizados caíram 78%, a satisfação dos hóspedes internacionais aumentou 51%, e o nosso índice de diversidade agora lidera todo o setor. Ele passou os olhos pela sala, encontrando os rostos atentos, um por um. Tudo isso simplesmente dando oportunidades reais a pessoas que já estavam na nossa folha de pagamento nos Estados Unidos. Muitas pessoas acompanhavam a conferência com emoções muito diferentes. Em Sacramento, Mark Ellison assistia à transmissão de um pequeno hotel mal iluminado. A luz fraca refletia em seu rosto desgastado. Após uma investigação completa, ele escapou por pouco de ser completamente demitido, aceitando um rebaixamento e uma transferência. Agora, Mark passava os seus dias a gerir o departamento de lavandaria de um hotel de segunda categoria, uma lembrança humilhante de quantas pessoas talentosas ele tinha rejeitado por causa do seu preconceito e arrogância. Thomas Whitmore não assistiu depois de ter sido despedido. Nenhum hotel de luxo no país o contrataria. As alegações de discriminação sistemática e corrupção fecharam todas as portas, manchando a sua reputação de forma irreparável. Os rumores espalharam-se por todo o setor. Whitmore agora trabalhava como gerente do turno da noite num motel à beira da estrada no Arizona, um cargo que mesmo os recém-chegados ao setor raramente queriam. Quanto a Ashley, sua sobrinha, teve um final mais suave, mas igualmente amargo.
Ela teve que reembolsar os honorários inflacionados de todos os contratos de tradução, completar um treinamento obrigatório de ética profissional e agora estava a estudar mandarim com uma bolsa da Fundação Coleman para a educação linguística inclusiva. Uma ironia perfeita. A mulher que antes se autodenominava tradutora profissional acabou tendo que começar a aprender do zero. E, finalmente, Declan disse, virando-se para a câmara que transmitia para todos os hotéis da rede: "Quero compartilhar algo pessoal." Ele fez uma longa pausa e um silêncio pesado tomou conta da sala. "Eu cresci numa família muito humilde", começou, com a voz calorosa e firme. "O meu pai era carpinteiro, a minha mãe trabalhava numa lavandaria. Eles sacrificaram tudo para que eu pudesse frequentar a faculdade, o primeiro da minha família a alcançar esse marco." Declan respirou fundo, como se preparasse para abrir uma porta antiga dentro do seu coração. "Quando a minha esposa Emma faleceu, deixando-me com um filho de 1 ano e uma dívida esmagadora, pensei que os meus sonhos tinham acabado. Aceitei um emprego de limpeza, dizendo a mim mesmo que era temporário. Na primeira fila, muitos executivos, particularmente os que tinham sido promovidos recentemente, graças à iniciativa Talentos Ocultos, enxugaram os olhos discretamente. 6 anos, disse Declan suavemente, mas as palavras cortavam como uma lâmina. Perdi 6 anos, não por falta de capacidade, não por não ter tentado, mas porque era pai solteiro, porque tinha de ir buscar a minha filha às 6 da tarde, em vez de ir ao happy hour, porque não podia ficar até tarde, porque tinha de cuidar da minha filha. Podia ficar até tarde, porque tinha de cuidar da minha filha." Declan olhou diretamente para a câmara, sem vacilar, sem vacilar. "Emma costumava dizer-me: Declan, tu és talentoso, não deixes ninguém fazer-te sentir pequeno. Mas eu deixei este sistema convencer-me de que eu só era digno de um esfregão e um balde." A sua voz embargou. O que a Emma nunca chegou a ver é este momento. Ela não testemunhou o fato de que o sacrifício dela e dos meus pais finalmente foi honrado, e essa é talvez a maior tristeza de todas. A sala ficou em silêncio, um silêncio pesado e reverente, e eu percebi. Declan continuou, a sua voz ficando mais firme novamente. "A verdadeira força de uma empresa não está nos seus números, mas nas pessoas que ela eleva, no potencial que ela libera. Durante décadas, a indústria da hospitalidade, como muitas outras, enterrou involuntariamente talentos extraordinários sob uniformes anônimos, subestimou aqueles com circunstâncias especiais e assumiu que eles pertenciam apenas a funções invisíveis. Madeline foi a primeira a se levantar, batendo palmas com ousadia. Então toda a sala se levantou e os aplausos se espalharam como uma onda, alcançando centenas de funcionários que assistiam de longe. Naquele momento, Declan não era mais o homem que esfregava o chão. Ele era o homem que mudou todo um sistema naquela tarde. Declan recebeu um envelope cuidadosamente colocado em sua mesa. Dentro havia um cartão postal de Amsterdã e uma carta impressa em papel timbrado da Universidade Radboud. O professor Lawrence Keefe, o homem que, sem querer, deu início a tudo com aquele telefonema da Holanda 6 meses antes, acompanhou a de Declan do início ao fim. "Caro Declan, a sua história inspirou todo o nosso departamento de linguística. Gostaríamos de lhe oferecer um cargo de professor visitante para o nosso programa de comunicação empresarial internacional. A sua jornada de zelador, a vice-presidente, prova que o talento persiste mesmo quando os sistemas falham em reconhecê-lo." Declan soltou uma risada suave enquanto dobrava a carta. Ironicamente, justamente quando ele havia parado de procurar, a porta do seu antigo sonho se abriu novamente, mas desta vez ele precisava persegui-lo, pois agora tinha uma missão maior. No dia seguinte, Declan anunciou oficialmente um novo fundo de bolsas de estudo para funcionários de hotéis e seus filhos, parcialmente financiado por seu novo salário e parcialmente por contribuições voluntárias de parceiros internacionais. A primeira bolsista o fez sorrir por um longo tempo. A filha de um antigo colega de trabalho da zeladoria, uma menina que uma vez disse a Declan que sonhava em se tornar gerente de hotel, mesmo que sua família tinha condições financeiras para isso. Agora, o sonho dela começaria, e Declan sabia que essa era a verdadeira vitória. Uma semana depois, Declan fez algo que não ousava fazer desde que entrou nos escritórios executivos. Voltou ao porão.
O vestiário da equipe de limpeza estava exatamente igual. Armários de metal enferrujados, bancos de madeira gastos, iluminação amarelada e o cheiro familiar de produtos de limpeza impregnado em cada pedaço da parede. Ele abriu o armário no 47, o seu cacifo durante 6 anos, e tirou o seu último uniforme, a camisa azul clara, simples, com o seu nome bordado no bolso. Declan Housekeeping. Ele levantou-a, as pontas dos dedos roçando levemente o tecido. Naquele momento, sentiu todo o peso de 6 anos, não o peso da camisa, mas o peso dos sonhos postos de lado, do potencial enterrado, da dignidade outrora ignorada. Declan virou-se. Rosa estava ali, com 58 anos, olhos calorosos, a mulher que tinha partilhado inúmeras noites exaustivas e turnos cansativos com Rosa. Declan sorriu suavemente. Tenho algo que quero lhe dar. Ele entregou-lhe um crachá de funcionária nova, brilhante e orgulhoso. Na próxima semana, você começa seu novo cargo de coordenadora de serviços internacionais ao hóspede. Hannah irá treiná-la, e o salário é o triplo do que você ganha agora. Rosa congelou, abriu a boca, mas nenhum som saiu. Então, seus olhos se encheram de lágrimas. Declan, eu só tenho o diploma do ensino médio. Como você pode falar espanhol e português fluentemente? Declan respondeu gentilmente que é exatamente o que precisamos. Diplomas são importantes, mas não tanto quanto o talento real. Rosa jogou os braços ao redor dele, tremendo de emoção. Declan a abraçou de volta. Então olhou ao redor da sala. Quantas pessoas talentosas haviam sido ignoradas neste espaço apertado? Quantas pessoas como ele, como Rosa, haviam esperado por alguém que realmente as visse? Ele sabia a resposta e já havia tomado uma decisão. Ele as encontraria, uma por uma. Naquele sábado, Declan cumpriu a promessa que havia feito a Hazel. Os dois foram ao Teatro de Balé de São Francisco para assistir ao Quebra-Nozes. Hazel usava um vestido novo, o primeiro da sua vida que não era usado. Quando as luzes do palco se acenderam e os bailarinos giraram graciosamente, os olhos de Hazel olhos brilharam como estrelas. Após a apresentação, eles pararam na Ghirardelli Square para tomar sorvete. Hazel escolheu chocolate e lambeu-o alegremente enquanto a brisa fresca da Bahia passava por eles. Papai, Hazel disse com voz pensativa, posso lhe perguntar uma coisa? Claro, querida. Bem, por que você trabalhou no hotel por tanto tempo, mesmo quando eles não eram legais com você? Eram simpáticos contigo. Declan fez uma pausa por um segundo, ponderou as suas palavras, não para esconder nada, mas para ajudar Hazel a entender da maneira mais gentil possível. Querida, disse ele, às vezes na vida há pessoas que não veem o teu verdadeiro valor, elas só veem o trabalho que fazes, ou como as coisas parecem por fora, ou as tuas circunstâncias, e pensam que isso é tudo o que existe, mas tu provaste que eles estavam errados. Hazel disse imediatamente, com os olhos arregalados e cheios de orgulho. Não exatamente provou que eles estavam errados, corrigiu Declan gentilmente, mas como ajudá-los a ver mais claramente, abrir os olhos e o mais importante, eu não quero que ninguém espere 6 anos só para ser visto. Hazel assentiu com firmeza, como uma super-heroína. Certo, Declan riu. Algo assim, mas sem capa. Hazel ficou em silêncio por alguns segundos, depois fez a pergunta que ele sabia que viria eventualmente. Achas que a mamã ficaria orgulhosa? O peito de Declan. O peito de Declan apertou-se, ele engoliu as suas emoções e respondeu com sinceridade. Eu sei que ela ficaria, não porque eu tive sucesso, mas porque não desisti. Era o que ela queria nos ensinar. No caminho para casa, Hazel adormeceu com a cabeça inclinada para o lado no espelho retrovisor. Declan olhou para ela com o coração transbordando de amor. Tudo o que ele havia passado, 6 anos difíceis, noites tão exaustivas que ele chorava, dias em que vivia como um homem invisível, valia a pena se o resultado fosse Hazel crescendo em um mundo mais gentil, mais justo, um mundo que seu pai ajudou a mudar. Um ano depois daquela ligação fatídica em Dutch, Declan subiu ao palco da Conferência Nacional Hospitality Conference em Chicago. A iniciativa Hidden Talents tinha se expandido para 47 cadeias de hotéis em todo o país, mais de 2.000 funcionários tinham sido identificados, reciclados e promovidos para cargos que refletiam verdadeiramente as suas reais capacidades. Mas hoje Declan não estava a falar de números. Alguém que eu quero que vocês conheçam, disse ele, gesticulando com a mão aberta.
Rosa subiu ao palco, agora diretora regional de relações com hóspedes de toda a costa oeste. O seu fato era elegante, a sua postura ereta, os seus passos firmes. Não era mais a mulher que limpava casas de banho com os olhos baixos por timidez. Um ano mudou muitas coisas. Esta é Rosa Martinez, apresentou Declan. Um ano atrás ela trabalhava por um salário mínimo, embora falasse 3 idiomas e tivesse 2 décadas de experiência em atendimento ao cliente. Hoje, ela gerencia 15 funcionários e aumentou a satisfação dos hóspedes internacionais em 63%. Aplausos estrondosos encheram o salão. A história de Rosa não é uma exceção, continuou Declan. É um padrão em toda a indústria. Existem milhares de Rosas, milhares de Declans, indivíduos talentosos enterrados sob preconceitos, idades, circunstâncias familiares ou simplesmente porque não se encaixavam no molde. Ele fez uma pausa, passando o olhar por todo o salão. O que começou com um telefonema em holandês criou ondas que se espalharam muito além de um hotel. A mensagem é clara. O talento está em toda parte. O que falta é oportunidade e reconhecimento. Após a conferência, Declan dirigiu até o cemitério Colma, nos arredores de São Francisco. Hazel, agora com 8 anos, segurava a mão do pai enquanto caminhavam pelo caminho tranquilo, com a brisa da tarde a agitar as fileiras de árvores. Pararam em frente ao túmulo de Emma. Declan colocou um ramo de rosas brancas, as favoritas dela, e ao lado dele colocou o seu antigo crachá de funcionário. Declan Monroe, serviço de limpeza, Emma. A sua voz ficou embargada. Fiz isso não apenas por mim, mas por todas as pessoas a quem disseram que não eram boas o suficiente e que deveriam saber o seu lugar. Hazel apertou a mão do pai. Tu me ensinaste que o verdadeiro valor não vem do que os outros veem, mas do que sabemos sobre nós mesmos. Declan continuou. Levei 6 anos para lembrar disso, mas agora farei tudo o que puder para que ninguém mais tenha de perder 6 anos como eu perdi. Ele ajoelhou-se e colocou a mão sobre a lápide. Emma, tu estavas errada sobre uma coisa, sussurrou ele. Tu disseste que algumas portas nunca se abririam, mas elas podem abrir-se. Só é preciso ter coragem suficiente para empurrar com mais força, e uma vez abertas, devemos mantê-las abertas para aqueles que virão depois. Hazel colocou um pequeno ursinho de peluche sobre o túmulo, algo que ela mesma comprou com a sua mesada poupada. Mãe, eu amo-te e tenho orgulhosa do pai. Quando se levantaram para sair, Declan voltou-se para dar uma última olhadela. O pôr do sol lançava a sua luz quente sobre a lápide, onde se lia Emma Monroe, esposa e mãe amada. Veja o melhor nas outras pessoas. Por baixo, estava o crachá de empregada doméstica, que já não era um sinal de vergonha, mas um símbolo da jornada. Uma lembrança de que o ponto de partida nunca determina o ponto de chegada. Enquanto pai e filha se afastavam do cemitério, o brilho dourado sobre a Baía de São Francisco formava uma cena radiante, como uma confirmação silenciosa. Um telefonema em holandês mudou tudo, não apenas porque salvou um homem, mas porque abriu a porta para milhares de outros, e essa porta nunca mais se fechará. Se gostou desta história, não se esqueça de clicar em gosto, deixar um comentário e subscrever para não perder a próxima. Obrigado por estar aqui. Até ao próximo vídeo.